Os homens passaram anos tentando entender as mulheres, né? Mas a verdade é que a maioria nunca percebeu o jogo psicológico acontecendo bem na frente deles. Isso pode soar duro, mas é real. Muitos homens acreditam que amor é apenas ser gentil, disponível e fazer tudo certo. Eles pensam que, se derem atenção suficiente, carinho suficiente e esforço suficiente, automaticamente serão valorizados, mas o mundo real não funciona assim. E quanto mais cedo você entender isso, menos sofrimento emocional vai carregar. A psicologia feminina não é um mistério impossível. O problema é que a maioria dos homens tenta entender as mulheres apenas pelas palavras delas e não pelo comportamento. Existe uma diferença enorme entre o que alguém diz querer e o que realmente desperta emoção, respeito e atração. E é aqui que o estoicismo entra. Os filósofos estoicos entendiam algo que muitos homens modernos esqueceram. Quem não controla as próprias emoções acaba sendo controlado pelas emoções dos outros. E no amor, isso acontece o tempo inteiro. Homens emocionalmente desesperados acabam perdendo valor sem perceber. Correm atrás demais, explicam demais, imploram demais e lentamente deixam de ser vistos como fortes. A verdade controversa é esta: muitas vezes o problema não é que ela perdeu o interesse, o problema é que você perdeu sua identidade tentando agradá-la. Isso não significa tratar mulheres mal, não significa manipulação, significa parar de colocar o amor acima do seu próprio valor. Um homem estoico entende que amor saudável não nasce da necessidade, nasce da escolha. Neste vídeo, vamos falar sobre a psicologia feminina, atração, comportamento emocional e as verdades sobre amor que muitos homens evitam ouvir. Algumas dessas ideias podem incomodar você, mas talvez seja exatamente isso que você precise ouvir para parar de sofrer pelos mesmos padrões repetidamente. Porque no final das contas, o homem que domina a si mesmo geralmente entende o amor melhor do que o homem que vive desesperado por ele. Mulheres sentem emoções antes da lógica. Um dos maiores erros que muitos homens cometem é acreditar que a atração funciona de maneira totalmente lógica. Eles pensam: se eu sou um bom homem, trabalhador, fiel e educado, então ela naturalmente vai me amar. Mas a realidade emocional é muito mais profunda do que isso. As pessoas não se conectam apenas por qualidades no papel, elas se conectam pela emoção que sentem ao lado de alguém. O estoicismo ensina algo poderoso aqui. Não viva tentando provocar reações nas pessoas. Quanto mais um homem implora por validação emocional, menos controle ele tem sobre si mesmo. E mulheres percebem isso rapidamente. Muitos homens entram em relacionamentos tentando impressionar o tempo inteiro. Respondem instantaneamente, abandonam prioridades, mudam personalidade e fazem de tudo para manter a atenção feminina. O problema é que, lentamente, deixam de parecer confiantes e começam a parecer dependentes. Dependência emocional raramente cria atração duradoura. Mulheres geralmente observam como um homem reage à pressão, ao silêncio, à rejeição e aos momentos difíceis. Elas prestam atenção na estabilidade emocional dele. Um homem que perde o controle facilmente transmite insegurança. E insegurança constante enfraquece o respeito dentro da relação. O homem estoico entende que nem toda emoção precisa virar reação. Ele sabe ouvir, observar e manter sua postura mesmo quando as situações ficam confusas. Isso cria presença. E presença emocional é muito mais poderosa do que desespero emocional. Muitos homens modernos foram ensinados a correr atrás o tempo inteiro. Mas poucas pessoas falam sobre o valor da calma. Sobre o poder de um homem que não entra em pânico só porque alguém ficou distante por algumas horas. No amor, quem vive desesperado por respostas acaba se tornando escravo da própria ansiedade. E talvez essa seja a verdade mais desconfortável. Às vezes, quanto mais você tenta segurar alguém emocionalmente, mais essa pessoa se afasta. O homem forte emocionalmente entende que amor não deve custar sua paz mental. 2. O homem que vive para agradar perde o respeito. Muitos homens cresceram acreditando que, para serem amados, precisavam agradar o tempo inteiro. Dizem sim para tudo,
Evitam conflitos, escondem opiniões e colocam a felicidade da mulher acima da própria dignidade. No começo, isso pode até parecer gentileza, mas com o tempo algo muda. O respeito começa a desaparecer. Isso acontece porque pessoas emocionalmente fortes normalmente são admiradas. Já pessoas que abandonam completamente a própria identidade para agradar os outros acabam transmitindo fraqueza emocional. E no amor, fraqueza constante muda completamente a dinâmica da relação. O estoicismo fala muito sobre autocontrole, mas também sobre alto valor. Os estoicos entendiam que você não deve entregar sua paz emocional nas mãos de outra pessoa, porque no momento em que sua felicidade depende totalmente da validação dela, você perde liberdade emocional. Muitos homens entram em um relacionamento e abandonam tudo: amigos, objetivos, disciplina, hobbies e até sonhos pessoais. Toda a vida começa a girar em torno da parceira, e, ironicamente, isso quase nunca fortalece a atração. Muitas vezes enfraquece, porque ninguém respeita alguém que não respeita a si mesmo. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e viver emocionalmente ajoelhado diante dessa pessoa. Amor saudável precisa de conexão, mas também precisa de individualidade. Mulheres geralmente observam se o homem possui direção própria, se ele consegue tomar decisões, se mantém postura sob pressão, se consegue dizer não quando necessário. Isso transmite maturidade emocional. Homens que vivem tentando evitar qualquer desconforto acabam se tornando emocionalmente manipuláveis. E quando isso acontece, começam a aceitar desrespeito, migalhas emocionais e jogos psicológicos apenas para manter a relação viva. O homem estoico entende que agradar todos é impossível. Ele não tenta controlar a opinião dos outros desesperadamente. Ele sabe quem é e, exatamente por isso, transmite mais força. A verdade controversa é esta: muitos homens não perdem mulheres porque eram ruins. Perdem porque estavam desesperados demais para serem aceitos. E desespero raramente cria amor verdadeiro. 3. O silêncio. Revela mais do que as palavras. Muitos homens acreditam que precisam conversar o tempo inteiro para manter uma mulher interessada. Mandam mensagens sem parar, explicam cada sentimento, tentam preencher todo momento de silêncio. Mas a verdade é que o silêncio costuma revelar mais sobre uma relação do que 1000 palavras. Pessoas emocionalmente seguras não entram em pânico por pequenos espaços de distância. Hoje, muitos homens vivem presos à ansiedade digital. Se ela demora para responder, eles imaginam 1000 cenários. Se ela parece diferente por algumas horas, imediatamente acham que perderam valor. E quanto mais deixam a ansiedade controlar suas ações, mais começam a agir sem equilíbrio. Mulheres geralmente observam a estabilidade emocional masculina nos detalhes pequenos. Como ele reage quando não recebe atenção instantânea. Como lida com incerteza. Como se comporta quando não está no controle da situação. Um homem emocionalmente fraco tenta forçar proximidade o tempo inteiro. Já um homem emocionalmente firme entende que conexão verdadeira não precisa de perseguição constante. Existe algo poderoso em alguém que sabe ficar em paz consigo mesmo. Hoje, muitos relacionamentos fracassam porque as pessoas têm medo do vazio, medo do silêncio, medo de ficar sozinhas com os próprios pensamentos, então procuram validação constante para preencher inseguranças internas. Mas nenhuma quantidade de atenção resolve insegurança emocional profunda. Quando um homem depende completamente das respostas, da presença e da aprovação de uma mulher para se sentir bem, ele entrega seu estado emocional nas mãos dela. E isso cria uma relação desequilibrada. O homem estoico aprende a observar mais e reagir menos. Ele entende que emoções intensas passam, que ansiedade passa, que momentos de distância não definem imediatamente o valor de uma conexão. E aqui está algo que muitos homens precisam ouvir. Às vezes, o excesso de explicações destrói mais atração do que o silêncio. E o porque desespero fala alto, ansiedade fala alto, necessidade emocional fala alto, mas calma, também fala. E geralmente fala mais forte. 4. Muitos homens estão fracos emocionalmente e nem percebem. Essa talvez seja uma das verdades mais desconfortáveis para o homem moderno. Muitos não estão sofrendo por falta de amor, estão sofrendo por falta de controle emocional. E o pior, nem percebem isso.
Vivemos em uma geração onde muitos homens se tornaram emocionalmente dependentes de atenção feminina. O humor deles muda baseado em mensagens recebidas, respostas demoradas ou validação nas redes sociais. Se ela demonstra interesse, eles se sentem poderosos. Se ela se afasta um pouco, desmoronam internamente. Nenhuma mulher respeita profundamente um homem que abandonou a si mesmo. O problema é que muitos homens modernos confundem sensibilidade com falta de firmeza, acham que maturidade emocional significa tolerar tudo, aceitar tudo e nunca impor limites. Mas homens que não conseguem se posicionar acabam sendo emocionalmente ignorados. O estoicismo nunca ensinou frieza, ensinou força interior. Um homem estoico sente emoções, mas não se torna escravo delas. Ele não implora atenção, não corre atrás de migalhas emocionais, não destrói sua paz tentando controlar o comportamento de outra pessoa. E aqui está a parte que incomoda muitos homens. Às vezes você não foi traído pelo amor. Você apenas ignorou sinais claros porque estava emocionalmente desesperado para manter alguém ao seu lado. Muitos homens aceitam desrespeito por medo da solidão, aceitam humilhação porque acreditam que perder uma mulher significa perder valor como homem. Mas um homem sem limites perde algo muito mais importante que um relacionamento. Perde o respeito próprio. Você precisa entender uma coisa. Mulheres não observam apenas suas palavras, observam sua postura, sua calma, sua capacidade de manter direção mesmo em momentos difíceis. Homens emocionalmente instáveis se tornam previsíveis, fáceis de controlar e frequentemente acabam presos em relações desgastantes porque têm medo de ir embora. Então talvez seja a hora de uma pergunta sincera. Você realmente ama essa mulher ou apenas tem medo de ficar sozinho porque muitos homens nunca aprenderam a diferença? 5. A atenção. Não é amor, é um sinal confuso. Um dos maiores erros na mente de muitos homens é confundir atenção com amor. Se ela responde rápido, ri das suas mensagens, fala com frequência, demonstra carinho, o homem automaticamente assume: ela gosta de mim. Mas atenção não é garantia de sentimento profundo, e isso confunde muita gente. Mas o amor saudável não funciona assim. O estoicismo ensina que você não deve basear sua paz interior em estímulos externos. Se sua felicidade depende de respostas rápidas, mensagens constantes ou validação diária, você não está em controle de si mesmo. Você está reagindo ao comportamento dos outros, e isso é perigoso emocionalmente. Homens que vivem presos à atenção feminina acabam perdendo foco na própria vida. Começam a analisar demais cada mensagem, cada emoji, cada demora na resposta. E isso rouba a energia mental que deveria estar sendo usada para crescimento pessoal. Existe uma diferença clara entre conexão e dependência. Conexão é quando duas pessoas compartilham energia de forma leve e estável. Dependência é quando uma pessoa precisa da outra para se sentir emocionalmente estável. E muitas relações hoje estão mais próximas da dependência do que da conexão real. Aqui vai uma verdade que pode incomodar. Nem toda mulher que te dá atenção está realmente investida emocionalmente em você. E nem toda mulher mais quieta está desinteressada. O comportamento externo nem sempre reflete o que está acontecendo internamente. Por isso, o homem emocionalmente forte não reage a cada variação de atenção como se fosse uma decisão de vida ou morte. Ele observa padrões, ele mantém estabilidade. Ele não se desespera com flutuações normais de comportamento humano. O homem estoico entende que sua identidade não pode ser construída em cima da validação de ninguém. Ele não precisa de atenção constante para se sentir valioso, porque quando você está realmente seguro de quem é, a atenção vira algo agradável, não uma necessidade. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o amor. 6. O jogo da incerteza e o poder da distância. Existe uma verdade desconfortável sobre relacionamentos modernos. A incerteza emocional cria mais impacto do que a previsibilidade total. Não estamos falando de manipulação, mas de como o ser humano reage naturalmente ao que não consegue controlar. Quando tudo é garantido, a emoção tende a diminuir. Quando existe espaço, ausência e vida própria, a percepção de valor muda. Muitos homens erram aqui tentando estar sempre disponíveis,
sempre respondendo, sempre presentes, sempre previsíveis e acreditam que isso vai manter o interesse vivo, mas na prática isso pode ter o efeito contrário. Elimina o espaço emocional necessário para que o outro sinta sua ausência, porque presença constante não é o que cria valor. Valor também é criado pela ausência saudável, aquela em que a outra pessoa percebe que você não depende dela para existir em equilíbrio. O erro de muitos homens é tentar eliminar toda a distância emocional, mas distância não é necessariamente algo negativo. Às vezes, ela permite que o interesse se reorganize naturalmente. Quando não existe espaço algum, não existe reflexão. Tudo vira rotina, e rotina sem crescimento emocional tende a esfriar conexões ao longo do tempo. Mas aqui existe uma linha importante. Distância não significa frieza e muito menos indiferença. Significa equilíbrio. Significa não abandonar sua vida para estar disponível 100% do tempo. O homem estoico não persegue validação constante. Ele não ajusta sua vida em função da presença ou ausência de outra pessoa. Ele continua sendo ele mesmo, independentemente do cenário emocional. E isso transmite algo poderoso: estabilidade. A maioria das relações instáveis não falha por falta de amor. Falha por excesso de dependência emocional de um dos lados. Quando uma pessoa sente que tem controle total sobre a outra, a dinâmica muda. Mas quando existe autonomia emocional, o respeito cresce. E talvez essa seja a parte mais controversa. Nem sempre estar mais próximo significa estar mais conectado. Às vezes, o excesso de proximidade sem equilíbrio emocional é exatamente o que enfraquece a relação. O homem maduro entende isso. Ele não corre atrás da presença o tempo todo. Ele constrói uma vida onde sua presença é uma escolha, não uma necessidade. 7. Ciúme. Controle disfarçado de amor. O ciúme é frequentemente romantizado como prova de amor, mas na realidade ele diz muito mais sobre insegurança do que sobre afeto verdadeiro. Muitos homens acreditam que sentir ciúmes significa se importar profundamente, mas existe uma diferença enorme entre se importar e querer controlar. Quando o ciúme é excessivo, ele deixa de ser emoção e passa a ser comportamento de vigilância, e isso destrói a leveza de qualquer relação. Muitos homens entram em relações com medo constante de serem substituídos. Esse medo gera comportamentos exagerados, cobranças, testes emocionais, necessidade de confirmação e discussões desnecessárias. O problema é que isso não protege o relacionamento. Desgasta. Confiança não é ausência de risco, é escolha consciente de não viver preso ao medo. Homens emocionalmente fortes não precisam monitorar cada movimento da parceira para se sentirem seguros. Eles confiam até que haja motivo real para o contrário. E mais importante, mantém sua dignidade emocional mesmo em situações desconfortáveis. O ciúme excessivo também revela algo importante: falta de foco na própria vida. Quando o homem está totalmente centrado na relação, qualquer pequena variação no comportamento da parceira parece enorme, mas quando ele tem objetivos, rotina e propósito, ele não transforma tudo em drama. E aqui está uma verdade que muitos evitam. Quanto mais você tenta controlar alguém por medo de perdê-la, mais você acelera exatamente aquilo que teme. Porque relações baseadas em controle não sobrevivem a longo prazo. O homem estoico não vive tentando impedir possibilidades imaginárias. Ele vive no presente, observa fatos reais e mantém sua estabilidade emocional independente de cenários hipotéticos. Isso não significa ignorar sinais reais de desrespeito, significa não criar sofrimento baseado em suposições. A diferença entre um homem inseguro e um homem maduro não é a ausência de emoções. É a forma como ele lida com elas. Um sente e reage impulsivamente. O outro sente e escolhe responder com calma. E no amor, essa diferença muda tudo. 8. O valor do homem não vem da validação feminina. Muitos homens foram condicionados a medir o próprio valor através da atenção que recebem de mulheres. Se ela gosta dele, ele se sente alto valor. Se ela se afasta, ele se sente sem valor. Isso cria uma dependência emocional perigosa porque coloca a autoestima nas mãos de outra pessoa.
O problema é que muitos homens entram em relações como se estivessem sendo avaliados o tempo inteiro. Tentam impressionar, agradar, provar valor constantemente. E nesse processo, acabam se desconectando de si mesmos. E isso é visível. Quando um homem vive para ser aprovado, ele muda comportamento dependendo da reação dela. Ele perde espontaneidade, perde firmeza e começa a agir com base no medo de desaprovação. Mas o respeito não nasce do medo, nasce da estabilidade. Mulheres podem até se sentir momentaneamente atraídas por atenção excessiva, mas a atração duradoura costuma estar mais ligada à consistência emocional e identidade forte. Um homem que sabe quem é não precisa se explicar o tempo todo, não precisa justificar cada decisão, não precisa buscar confirmação constante de que está indo bem. Ele simplesmente vive, e isso muda a dinâmica completamente. Porque quando você não depende da validação de alguém, você deixa de agir por necessidade e começa a agir por escolha. E escolhas conscientes têm mais peso emocional do que comportamentos desesperados. Aqui está uma verdade que incomoda muitos. Algumas pessoas vão perder interesse quando perceberem que não conseguem te controlar emocionalmente. E isso não é perda, é filtragem. Relacionamentos saudáveis não exigem que você abandone sua identidade para ser aceito. O homem estoico entende que ser rejeitado por manter sua integridade não é fracasso, é alinhamento. Ele prefere ser respeitado por quem é do que aceito por quem finge ser. E essa postura muda tudo na forma como ele é visto, e principalmente na forma como ele se enxerga. 9. Amor saudável. Não é ansiedade constante. Muitos homens foram ensinados, direta ou indiretamente, que amor deve vir acompanhado de ansiedade, medo de perder e necessidade constante de confirmação. Se não há insegurança, acham que não é amor de verdade. Mas isso é uma distorção emocional perigosa. Amor saudável não deveria te deixar em constante estado de alerta. Quando uma relação é equilibrada, existe paz, existe clareza. Existe estabilidade emocional. Você não precisa ficar interpretando cada silêncio como ameaça, nem cada mudança de humor como sinal de desastre. O problema é que muitos homens confundem intensidade emocional com profundidade de conexão. Mas intensidade sem estabilidade não é amor sólido, é instabilidade emocional compartilhada. Porque quando você está emocionalmente centrado, você não transforma cada pequena oscilação em crise. Você entende que pessoas têm vida, distrações, variações de humor e momentos próprios. Já o homem inseguro interpreta tudo como possível rejeição, e esse padrão destrói a leveza da relação. Outro ponto importante é que amor saudável não exige autoabandono. Você não precisa se perder para manter alguém, não precisa viver em função da outra pessoa para sentir conexão. Quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser parceria e vira dependência emocional. E dependência nunca é leve. Homens estoicos entendem algo simples. Se uma relação te tira paz constantemente, ela não está te fortalecendo, está te drenando. Isso não significa sair correndo de qualquer dificuldade, mas sim reconhecer quando o custo emocional está sempre maior que a estabilidade. A verdade mais ignorada sobre relacionamentos é essa. Você não deveria sentir que está lutando para ser amado o tempo todo. Amor saudável não é uma batalha diária por validação, é uma construção onde ambos podem existir sem perder identidade. E quando um homem para de viver em ansiedade emocional, ele começa a perceber algo importante. Muitas das inseguranças que ele sentia não eram sobre o relacionamento, eram sobre ele mesmo. E resolver isso muda tudo. 10. O homem estoico no amor. Controle interno, não controle do outro. No final de tudo, a maior virada de chave para um homem não está em entender melhor as mulheres, mas em entender melhor a si mesmo. Porque nenhum relacionamento se sustenta quando o homem está emocionalmente desorganizado por dentro. O homem estoico não vive tentando controlar o comportamento feminino. Ele entende que isso é impossível e desgastante. Em vez disso,
Ele foca no único lugar onde existe poder real, a própria mente, hábitos e respostas emocionais. O amor deixa de ser um campo de ansiedade e passa a ser uma experiência mais consciente. Você escolhe estar em vez de precisar estar. Você se relaciona em vez de se agarrar. Você compartilha em vez de implorar por reciprocidade, e isso não diminui o amor, aumenta a sua dignidade dentro dele. A parte mais controversa disso tudo é simples. Muitas relações não falham por falta de sentimento, mas por excesso de insegurança masculina. Homens que não sabem lidar com rejeição, silêncio ou incerteza acabam criando dinâmicas pesadas, sufocantes e instáveis. O homem estoico aprende a aceitar o que não controla e agir com firmeza no que controla. Ele não perde identidade para manter conexão. Ele não abandona seus princípios para evitar abandono. E isso cria um tipo diferente de presença. Uma presença calma, firme e respeitável. No fim, amor não deveria ser um lugar onde você perde a si mesmo tentando ganhar alguém. Amor saudável é onde dois indivíduos inteiros escolhem caminhar juntos, não onde um deles se dissolve para ser aceito. E talvez a verdade mais importante de todas seja essa. Quando um homem se torna emocionalmente estável, ele não só melhora seus relacionamentos, ele deixa de ser facilmente destruído por eles.